Ótimo. Primeira dica que eu queria dar para vocês é no chat, quando vocês forem mandar a primeira mensagem, ou agora mesmo, já para deixar tudo certinho, selecionem a opção no para todos os apresentadores e participantes, tá? Porque ele vem pré-programado para mandarem, para vocês mandarem primeiro só mensagem para os apresentadores, e aí as outras pessoas acabam não conseguindo enxergar o que vocês estão colocando de mensagem no chat, tá? Então, já deixem aí configuradinho, bonitinho, para quando vocês forem escrever uma mensagem aparecer, tá bom? Então, vamos lá. Vou deixar o chat bloqueado, o Anderson vai me ajudando como a gente fez na semana passada, ele vai me ajudando com possíveis mensagens. E aí tem um fundo de aspirador aqui, são as felicidades da gente trabalhar de casa, mas eu espero que isso não atrapalhe a nossa comunicação, tá bom? Acredito que não vai atrapalhar porque tá lá fora. Então vamos lá, gente, vamos começar. Como a gente fez na semana passada, eu queria, nesses dias em que a gente está fazendo esses treinamentos mais pontuais, eu não quero ficar trazendo aqui minuto de segurança, minuto de HSSE, porque afinal de contas é o que a gente mais está ouvindo, como a gente falou na semana passada, né? A gente está ouvindo muito de como se proteger, ouvindo muito, então a gente vai querer trazer amenidades ou minuto que a gente está chamando de bem-estar, né? Ou com amenidades ou com dicas de como a gente passa melhor por tudo isso, né? Passa menos abalado por tudo isso. Hoje é uma amenidade. Talvez alguns de vocês tenham visto, mas na semana passada ou retrasada, não tenho muita certeza, acho que foi semana retrasada, a Castrol lançou esse livro para colorir, né, que pode ser impresso, tem nesse material que a gente vai disponibilizar, tem o linkzinho para vocês conseguirem pegar o material, pegarem o livro com vários desenhos para serem pintados, e aí, né, fica a dica, serem pintados ou pelas crianças ou pelas crianças adultas também, fica à disposição de vocês, tá bom? Então, quem ainda não estava sabendo, quem ainda não pegou, fica a dica, tá um material bem legal para a gente compartilhar com as crianças, imprimir e compartilhar com as crianças, ou por que não a gente mesmo, tá? Vamos lá, falando então sobre o tema vendas por telefone. Primeira coisa para a gente começar esse tema, gente, uma pergunta que eu queria que vocês refletissem e me dissessem o que vocês acham, né? Como a gente torna uma venda por telefone mais objetiva e mais assertiva possível. Então, eu queria que vocês colocassem aqui no chat. É o aspirador, gente. Era o aspirador. Peraí, eu tô vendo aqui a mensagem do chat. As pessoas estão me ouvindo bem? Ou só o Márcio tá querendo... É isso aí, né, Elisonita? Interessa, né? A gente acabou... Estamos, beleza, tá ótimo. Então é o Márcio que tá querendo causar aqui comigo, né? Obrigada, Márcio. Gostaria de agradecer. Vocês estão me ouvindo com um fundo de aspirador, né, gente? Mas tá tudo bem. Então, vamos lá, né, gente? A gente tinha prometido esse tema há algum tempo já. A Delita tinha sido a primeira pessoa que tinha cantado a bola pra gente. E, de fato, né, os televendas agradecem e todo mundo que está precisando atender por telefone agora também, né? E agora, eu acho que isso é uma coisa muito legal, né? A ideia, vocês vão ver que a gente foi tentando colocar aqui dicas e ideias para o momento atual, né? Óbvio que a gente precisa pensar no momento atual, mas assim, isso no final das contas, a gente tentou colocar assim, tá bom, como que seria uma vida normal num televendas, né? Num atendimento por telefone. E foi aí que a gente tentou colocar algumas dicas aqui para ser mais produtiva, né? Um atendimento por telefone ser mais produtivo, tá? Então, vamos lá. Retomando aqui a nossa pergunta, como que eu consigo tornar uma venda por telefone o mais objetiva e o mais assertiva possível? E aí, quem sugere? Lembrando, né, gente, que esses treinamentos aqui a gente está tentando fazer de uma forma mais interativa mesmo, tá? Então,
participação de vocês é fundamental. Se alguém quiser levantar a mão e falar, fica à vontade. A ideia é que a gente troque mesmo experiências, tá? Que a gente traga, sim, algum conteúdo para vocês, mas que a gente aproveite para trocar experiências. E aí? Quem que me diz como a gente torna uma venda por telefone mais objetiva? Boa, Adriano. Adriano foi na lata do que eu queria dizer, né? Com planejamento, sabendo com quem falar, tendo um histórico do cliente, sabendo qual foi a última compra dele, que no final das contas, Regiane, está tudo associado a eu ter um bom planejamento, né? Tá perfeito o que você escreveu, mas no final das contas está associado a eu ter feito um bom planejamento e uma boa preparação para ligar, né, gente? Assim, pode parecer repetitivo demais, né? Porque quando a gente fala em venda de valor, a gente fala muito na importância do planejamento, só que para um atendimento por telefone, isso se torna ainda mais importante, né? Então, por isso que a gente quis reforçar muito essa questão do planejamento. Listar cada cliente, perfil, ofertando os produtos objetivamente, fazer planejamento, entender histórico, ver limite, é isso aí, né? E tudo, no final das contas, está associado ao melhor planejamento possível, tá? Então, vamos lá, gente. A gente dividiu o nosso conteúdo em 4 partes, tá? Entendendo que essas são as partes mais, né? Que são as partes que determinam um atendimento ou uma venda por telefone. Primeiro, planejamento e preparação. Segundo, o começo da conversa com o cliente, né? O começo da ligação com o cliente. Terceiro, os passos durante uma ligação, né? Eu já comecei a minha conversa, então agora como que eu vou desenrolar minha conversa com o cliente? E o quarto, o encerramento da ligação e o pós-venda, tá? São as 4 fases aí que a gente pode separar e quebrar e dar algumas, né? Dar algumas sugestões para cada uma delas. Só que no final das contas, vou confessar aqui para vocês que quando a gente começou a juntar o conteúdo de venda por telefone, o conteúdo acabou ficando mais longo. O Anderson ri de mim, porque ele sabe que a gente teve uma certa dificuldade de se desapegar aqui do conteúdo. Então, o que a gente, entendendo que tem conteúdo rico para a gente trocar com vocês, mas que ao mesmo tempo a gente se comprometeu em fazer sessões de meia hora, a gente decidiu quebrar esse conteúdo em 2 partes, né? Então, hoje a gente vai falar sobre planejamento e preparação e início do contato, né? As 2 primeiras etapas. E a gente vai fazer uma parte 2, que é o durante a ligação e o encerramento da ligação, tá? Então, nos próximos dias, a próxima sessão que a gente fizer, a gente vai focar no durante a ligação, encerramento da ligação e pós-venda, tá? Justamente para a gente não ficar aqui só falando e permitir, né, que todo mundo possa compartilhar as suas boas práticas, as suas ideias, tá? Então, vamos lá. Falando sobre planejamento e preparação. Primeira coisa que eu preciso pensar num planejamento, né, quando eu estiver desenhando meu planejamento, é pensar na sequência de ligações que eu vou fazer para cada cliente. Opa, mas peraí, como assim, né? Vamos lá. Cada ligação tem que ter um objetivo muito claro. E ela não tem sempre o mesmo objetivo. Assim como quando eu faço uma visita, eu não necessariamente vou com o mesmo objetivo, né? Isso é uma das coisas do passo da visita. Lá na hora que a gente está falando em planejamento e preparação, a gente também anota, né? A gente também coloca isso como uma dica. Qual é o meu objetivo dessa visita? Às vezes eu vou com o objetivo de vender, né? E quando a gente faz a visita a campo, esse objetivo está muito mais claro, né? Porque eu preciso encontrar oportunidades para vender. Mas numa ligação, como o tempo da ligação também precisa ser mais curto, eu preciso ser mais direto ao ponto, às vezes o meu objetivo não é necessariamente a venda em si, né? Às vezes o meu objetivo é entender com o cliente como que está uma ação que a gente colocou no ar, prospectar, né? Encontrar novos clientes potenciais. Então, aqui a gente listou algumas dessas ideias de quais podem ser os objetivos numa ligação. E aí, assim, gente, quando eu falo em um objetivo, aqui eu acho que até mais do que na visita presencial, a importância de eu pensar na sequência de contatos que eu vou fazer com o cliente. Bom, então, eu sei que principalmente num contato com quem eu ainda não tinha, né, um cliente com quem eu ainda não tinha essa convivência,
Né, e aí vai muito para as meninas, né, eu ia falar para as meninas de televendas, na verdade, para o time de televendas, né? Muitas vezes eu começo um contato pela prospecção, né? Na vida normal, considerando a vida normal que a gente tem de televendas focando né, de uma forma e time de campo focando de outra forma. Quando eu começo o contato com o cliente, eu não vou partir do princípio que logo no primeiro contato eu já vou conseguir tirar uma venda, né? Então, como que eu monto esse planejamento pensando em sequência de ligações que eu preciso fazer para o cliente, qual é o objetivo de cada uma dessas ligações, né? Sabendo que eu preciso dar essa clareza para o cliente logo no começo da conversa. Então, pode ser prospecção ou identificação de novos clientes potenciais, pode ser conhecer melhor e qualificar um prospect que eu tenho, né? Eu posso ter tido já um primeiro contato, mas agora eu preciso qualificar, eu preciso conhecer melhor esse potencial cliente que eu tenho, né? Conhecer o potencial de compra dele, conhecer as marcas que ele trabalha, conhecer o perfil de público que ele atende, assim por diante. Conhecer a fundo um cliente ativo e as necessidades, né? Às vezes a gente fala que, puxa, o assunto venda de valor é um assunto muito interessante, mas a gente sabe que muita gente às vezes tem dificuldade de entrar no detalhe, às vezes porque tem uma quantidade absurda de visitas para fazer. Então, por que não aproveitar uma ligação, né, para conhecer mais esse cliente, conhecer mais as necessidades dele? Marcar uma visita presencial, partindo do princípio que a vida estaria normal, né? Mas as dicas aqui, como eu falei, elas também vão para a vida normal quando a gente retomar ela. Avaliar se os produtos e serviços que eu estou pensando em oferecer para o meu cliente ou com os quais eu trabalho são realmente relevantes para o cliente, né? Se o produto que eu estou querendo oferecer para ele do meu portfólio é um produto que pode gerar interesse para ele, se um serviço, né? Eu quero apresentar para o meu cliente uma oferta que o meu distribuidor está disponibilizando para ele, ou que a Castrol está disponibilizando para eu oferecer para os clientes. Então, como que né? Uma conversa pode me gerar simplesmente esse entendimento. Um dos objetivos pode ser esse, né? Gerar esse entendimento se o que eu estou pensando em oferecer para o meu cliente traz valor agregado para ele. Lidar com objeções pode ser efetivar uma venda, né? Óbvio que todo mundo aqui quer vender, então o meu objetivo pode ser efetivar de verdade uma venda ou fazer follow-up de ações já implementadas, né? É uma forma de eu fazer um pós-venda com o meu cliente. Então, enfim, eu preciso pensar nas ligações que eu pretendo fazer para ele e nos objetivos dessa ligação. E aqui, falando um pouco mais especificamente sobre prospecção, esse é um conceito que a gente quis trazer que, né, talvez já esteja mais claro para vocês, mas é um conceito que a gente vê como uma dica que dá muito certo, né, que ajuda muito nas prospecções, que é o que a gente chama de fluxo de cadência. Então, o que é esse fluxo de cadência? É justamente eu pensar nessa sequência de contatos que eu vou fazer com o meu cliente e como eu vou contatar e o que eu vou fazer em cada um desses contatos, né? Então, saber que muitas vezes numa conversa de prospecção, no primeiro contato que eu fizer com o cliente, às vezes ele pode me ignorar, dependendo de como for o contato, às vezes ele pode falar que não tem interesse. Mas se eu atuo com fluxo de cadência, se eu atuo com diferentes formas de contato e com uma sequência de contato com esse potencial cliente, a probabilidade de eu ter mais sucesso nesse contato é maior, tá? Isso comprovadamente por dados, tá, gente? Então, aqui eu trouxe 2 exemplos, né? E porque o fluxo de cadência, ele fala disso. Pra gente, primeiro, seguir, usar meios diferentes, não só um único meio para contatar o cliente, né? Então, eu posso usar e-mail, eu posso usar telefone, eu posso considerar o WhatsApp, eu posso considerar LinkedIn, né? Hoje em dia tem muita gente considerando o LinkedIn como uma forma efetiva, super efetiva de contato com potenciais clientes. Mas o que é mais importante é eu pensar nessa sequência, né? Eu pensar nos comos e nos quando eu vou fazer, tá? Então, aqui tem só 2 exemplos, a ideia não é a gente entrar no detalhe do detalhe dessa questão dos exemplos de cadência, mas nesse material também que a gente vai compartilhar com vocês, tem o link né, que entra mais no detalhe e dá algumas dicas de
os melhores exemplos de fluxo de cadência que, né, que comprovadamente já deram resultado, tá? Para pessoas de vendas. Então, fica a dica, né? Pensar em com certeza, mais de um contato para prospecção para ajudar em relação a isso, tá? E aí, eu acho que a coisa que, né, que a gente mais queria falar aqui nesse ponto desse treinamento específico de hoje era sobre isso daqui, né? É o criar um script para as ligações. Então, assim, isso foi de todos os conteúdos que a gente encontrou, foi uma das coisas que mais apareceu, né? Quando se fala em ter uma venda por telefone de sucesso, foi uma das coisas que mais apareceu repetidamente, né, pelas dicas aí que foram compartilhadas. É eu ter um script para as ligações. Né? Então, assim, acho que mais do que a importância de um script, aí tem material, inclusive a gente também está compartilhando aqui um material que era o mais completo sobre script de vendas que a gente encontrou, com exemplos, com como construir e tudo mais. Mas no final das contas, e nesse material, inclusive, fala, olha, é uma coisa muito usada em televendas, mas é uma coisa que, para o profissional de campo, também poderia ser muito usada, que pode ajudar muito para ele também, tá? Mas em televendas, ela é, assim, fundamental, né? Ela é riquíssima, porque justamente a gente começou a nossa conversa falando sobre eu preciso ser mais objetivo e mais assertivo numa ligação por telefone, muitas vezes, né, do que eu sou, do que eu posso ser, do que eu posso me permitir ser num atendimento presencial, né? No atendimento presencial a gente ainda, puxa, o cliente está olhando para a gente tem outros artifícios, a gente tem material e tudo mais. Então, lá é uma boa prática a gente fazer um script. Aqui no atendimento por vendas, é essencial a gente fazer um script, tá? Eu acho que esse que é o ponto importante aqui da gente considerar. Esse material vai ser compartilhado, Lobato? Vai sim. Anderson, desculpa porque eu olhei. Então, vamos lá, né? Então, tem aqui 5 dicas de como escrever um script, tá? Então, primeiro, eu preciso pensar em como eu vou começar a ligação e qual é o meu objetivo. A gente já falou lá atrás que eu posso ter N objetivos no atendimento nas diferentes ligações que eu faço para o cliente. Então, eu preciso pensar primeiro em qual é o meu objetivo para esse contato, né? A minha forma de começar um contato vai depender disso, porque afinal de contas, imagina, né? Eu começar um contato com um cliente que nunca me ouviu falar, né? Com quem eu nunca tive contato, ou com um cliente que já é ativo na minha base, que já me conhece, né? Então, importantíssimo eu pensar no script como eu vou começar essa ligação a partir do meu objetivo, tá? Quais perguntas eu preciso fazer durante essa ligação, né? Aquela coisa, eu não posso desligar o meu telefonema com o cliente sem ter feito essas perguntas. Quais são elas? Óbvio, todas alinhadas com o meu objetivo. Se um dos objetivos for apresentar uma oferta, qual vai ser essa oferta? Como eu vou apresentar essa oferta? Que benefício ela oferece para o cliente, né? Lembra que a gente fala muito na venda de valor, de conhecer a necessidade do cliente, porque é na hora que eu conheço a necessidade do cliente que eu consigo encaixar a minha oferta nessa necessidade e aí sim eu ofereço um benefício. Então, o grande ponto aqui é qual é o benefício que essa oferta está trazendo para o meu cliente, para eu saber como eu vou apresentar e o que é essa oferta, tá? Quais objeções podem aparecer, né? A vantagem de eu pensar no script é justamente essa, ela pode me ajudar a identificar possíveis objeções que o cliente pode trazer naquele momento. Ah, você tá caro, tá? Como que eu vou responder a isso? Ou, agora não é o momento para mim, como que eu vou responder a isso? Enfim, quais são as possíveis objeções que ele vai trazer para mim no meu contato com ele e como que eu posso responder, né? Novamente, gente, assim, ligação ela tem que ter o começo, meio e fim muito bem planejados, então eu preciso pensar nos como, né, nas formas em que eu vou responder a possíveis objeções de uma forma muito mais rápida, tá? E qual será o próximo a combinar com ele? Eu acho que esse também é um ótimo ponto, né? Que também
vários dos profissionais renomados de vendas que a gente segue, que a gente busca informação, falam muito disso, né? Eu pensar em, tá bom, o que eu vou deixar combinado com o cliente, né? Se for um atendimento de prospecção, o que eu vou deixar combinado? Às vezes de mandar um material para ele, às vezes de fazer uma nova ligação, enfim, o que eu vou deixar combinado? Ou, se não é um cliente ativo, o que seja uma nova ligação para ver como é que estão as coisas, ou que seja pensar, né, em tudo que ele me falou para levar uma devolutiva para ele. O que importa é pensar num próximo passo que eu vou combinar com o cliente, né? É ter a certeza de que quando eu vou desligar a ligação, eu e ele estamos alinhados que aquilo vai gerar um próximo passo para as coisas não ficarem perdidas num limbo e eu não ter necessariamente um novo motivo para ligar para o cliente, tá? Então, importante no script a gente pensar nesses 5 pontos, tá? E aí uma dica, né, sobre formato de script, que a gente também encontrou nesse material, né, de uma forma bem mais simplificada que a gente está falando, que eu preciso pensar num script, na verdade, que seja bom para mim, né? Então, aí óbvio, né? E aí depois eu até queria ouvir de vocês também se os televendas, como isso é uma coisa que a gente observou como muito boa prática, principalmente no atendimento por telefone, às vezes a gente pode descobrir que né, que vários dos nossos distribuidores já têm essa prática de compartilhar um script de sucesso com os televendas, e aí eu queria ouvir um pouquinho de vocês, tá? Mas caso não tenha, né, caso isso vai começar agora e tudo mais, a grande ideia aqui nós, né, cada um como profissional de vendas, pensar em qual é o melhor formato que você pode se adaptar a um script, né? Às vezes você pode ter a necessidade de um texto, entendendo que um texto corrido vai ser o melhor para você, então escreva, né? Escreva, siga aquelas 5 etapas e vai escrevendo o que é um script para você seguir para aquela ligação, para os diferentes objetivos. Ele pode ser, então, né, o texto corrido, ele pode ser um script visual, né, aquela coisa bem de fluxograma mesmo, aquela coisa de, tá, então, se isso acontecer, eu vou por aquele caminho, se aquilo acontecer, eu vou por aquele outro caminho e assim por diante, tá? Coisas mais visuais. Eu posso ter um script auditivo, né, e aí, gente, assim, cada um aqui vai saber como guarda melhor as coisas. Tem gente que é muito mais auditiva, tem gente que é muito mais visual, tem gente que o fato de escrever ajuda a guardar melhor as coisas, né? Então, de novo, aqui não tem regra, aqui é o que é melhor para cada um, tá? Mas o auditivo pode ser, né? Eu posso falar o meu script, gravando esse script e depois ouvir para me ajudar a lembrar as coisas mais importantes. Ou eu posso fazer um checklist, né? Uma coisa mais simples, mas aquelas anotações cruciais que eu não posso deixar de falar com o meu cliente. Opa, hoje é o dia de eu falar com ele sobre tal e tal ponto. Então, né, eu vou anotando nesse checklist que pode depois, inclusive, me ajudando a dar os checks nas coisas que eu fui fazendo, que eu fui conversando com o cliente, tá? E uma coisa importante, né, gente, assim, o script, eu acho que às vezes as pessoas têm um certo trauma de script, porque podem pensar, peraí, vão me robotizar como, né, semana passada o Anderson sabe o quanto eu fiquei amiga do pessoal da Claro aqui em casa, né, Anderson? E acho que é o que a gente mais lembra, né, de atendentes de telecomunicação, Claro, Vivo, banco, enfim, aquela coisa muito robotizadinha, aquela coisa, né, de a pessoa parece que não demonstra uma super emoção e vai lá, segue. O objetivo do script não é esse, tá? Isso é uma coisa que, inclusive, reforçam muito nos materiais que eu vi, porque o objetivo do script, gente, é ajudar, primeiro, a treinar, né? Então, já que eu preciso ser mais assertivo, mais direto ao ponto, eu posso usar o script para ensaiar antes da ligação e para lembrar de pontos importantes durante a conversa. Eu não preciso ler o script durante a minha conversa com o cliente, tá? Esse é um ponto muito importante para a gente tirar esse trauma do script, tá? E aí, outras coisas relacionadas ao planejamento, né? Então,
que já falaram aqui quando a gente perguntou sobre o que é fundamental para a gente ter um atendimento mais assertivo, mais objetivo, que é coletar todas as informações, isso tudo ainda naquela parte do planejamento, né? Coletar todas as informações relevantes sobre o cliente, o que ele comprou nas últimas vezes que eu contatei ele, quais são os produtos com que ele trabalha, quais são os produtos, às vezes, com que ele ainda não trabalha, mas que podem ser oportunidades para eu apresentar para ele num segundo momento. Enfim, né? Todas as informações relevantes sobre o cliente, necessidades dele, tudo que eu já tenho de informação e tudo que eu ainda preciso encontrar de informação sobre ele. Ensaiar o script, né? O script só vai ser válido quando a gente ensaiar de fato e colocá-lo em prática. Reservar um local apropriado para fazer as ligações, né? Então, um local em que a gente possa estar enfim, né, sentado confortavelmente, um lugar em que a gente possa estar focado na nossa ligação para os clientes e assim por diante. Esteja com todo o material de apoio às mãos, né? Na mesinha lá que eu posso estar com a minha calculadora, que hoje em dia a gente usa no celular, mas uma calculadora, um caderno, o meu script, enfim, tudo que eu preciso ter de apoio para conseguir pegar enquanto eu estiver falando com o cliente, né? Lembrando que aqui a gente precisa de mais agilidade, então a gente precisa garantir que esteja tudo na mão, porque o cliente não está vendo se eu tiver que pegar uma coisa na minha mochila, se eu tiver que levantar para pegar alguma coisa, ele não vai enxergar, né? Então, aqui é mais importante ainda a gente estar com tudo na mão. E concentrar-se antes de iniciar os contatos, né? Por mais bobo que isso possa parecer, isso me garante, né, entrar no universo do começo das ligações com o cliente, tá? Então, vale a dica também. E falando sobre o começo do contato com o cliente, né? Então, já fiz lá a minha parte do planejamento, já me concentrei. Agora, algumas dicas para como eu começo a conversa com o cliente, tá? E essa daqui também foi uma coisa muito legal que a gente achou, né? E aí, gente, assim, vocês vão ver que tem material que fala de 15 segundos, tem material que fala de 10 segundos, tem material que fala de 30 segundos, tem material que fala de momentos diferentes, né, intervalos de tempos diferentes, mas no final das contas, todos falam a mesma coisa, que é os primeiros segundos que eu tenho de contato com o cliente, sejam eles os 15, os 30, o primeiro minuto que eu tenho de contato com o cliente, é chave na minha conversa. Por quê? É naquele momento que o cliente vai ter interesse em mim ou não ter interesse em mim. E isso, gente, assim, isso falando de cliente prospect, isso falando de cliente ativo, isso falando de qualquer situação, tá? Vamos lá, né? O que o cliente vai se perguntar nesse momento em que ele está falando com a gente? Por que eu tenho que dedicar meu tempo para essa ligação? E aí, né, vocês podem falar, não, mas o cara é camarada, o cara sempre me atende, o cara pode sempre te atender. Só que você não tem como garantir que ele está lá prestando atenção do outro lado, né? Porque na ligação tem esse ponto. A gente não sabe se a pessoa está prestando atenção né? Se ela está prestando atenção no que a gente está falando ou não. A gente não está vendo a pessoa. Então, como que eu estimulo, como que eu começo a conversa? Por isso a importância desse tempo-chave na conversa, que eu preciso garantir que eu estou estimulando o interesse do cliente logo no começo da conversa para prender a atenção dele, tá? E aí uma outra boa prática muito interessante é perguntar sobre a disponibilidade de tempo dele, né? Para, primeiro, mostrar que eu estou valorizando o tempo dele em qualquer situação, né? Não é agora, mas é em qualquer situação. E prometendo, né, e mostrando que a gente vai ser objetivo na conversa, vai ser rápido na conversa, né? Combinamos tanto tempo, a gente vai seguir tanto tempo. Um ponto importante também, né, que aqui na venda por telefone é ainda mais importante, é saber com quem eu estou falando, né? Então, e aí, gente, assim, eu não quero tirar aquele conceito que a gente fala no venda de valor, que é todos os contatos são importantes. O decisor é importante, o implementador é importante, o influenciador é importante, todo mundo é importante. Mas, se o meu objetivo na conversa, por exemplo, é levar uma oferta para o cliente, alguma coisa que define, né, que só o decisor vai poder tomar, me fazer seguir adiante ou não, ou me disser, né, me dizer o que eu preciso corrigir para que ele consiga tomar essa decisão, eu preciso estar falando com o decisor nesse momento. Então, eu preciso identificar
as pessoas com quem eu tenho que falar sobre os diferentes assuntos, tá? Que óbvio, né? Quando a gente está falando de venda por telefone, muitas vezes vai ser o decisor ou o influenciador, mas muitas vezes vai ter que ser o decisor. Adapte-se à linguagem do cliente para criar sintonia, né? Muita gente aqui já ouviu falar no famoso rapport. O que é o rapport? É aquela coisa de eu criar sintonia com a outra parte, né? Então, os clientes e todo mundo, né? Nós, como seres humanos, nós temos o costume de querer nos aproximar mais ou confiar mais em pessoas que sejam parecidas com a gente, por todas as crenças que a gente traz, por todo o histórico que a gente traz. E a forma, né, de eu me adaptar à linguagem ou encontrar algo em comum com o cliente, né? A gente brinca às vezes que eu sou do time do cliente. Isso, no final das contas, essa brincadeira de eu sou do time do cliente é uma forma de eu criar rapport, é uma forma de eu criar algum tipo de coisa em comum com o meu cliente para que ele sinta mais confiança em manter o contato comigo, tá? E aí, uma das formas de eu criar rapport é essa, de me adaptar à linguagem. Então, se ele tá falando mais rápido, eu falo mais rápido. Se ele tá falando mais devagar, eu falo mais devagar. Mas uma outra forma também é criar assuntos em comum, é descobrir assuntos em comum que possam ajudar com que essa confiança se eleve, tá? E isso, gente, de novo, né? Vale para telefone, vale para presencial, vale para tudo. Vale para relações profissionais e relações pessoais, vale para tudo. E a cada nova abordagem, relembro o que já aconteceu nas abordagens anteriores, né? Lembra que, assim como você, tem várias outras pessoas fazendo a mesma coisa com ele, entrando em contato, ou mesmo não, né? Semana passada, alguns de vocês disseram que não, que tem cliente mesmo que fala que, puxa, só você que tá me ligando e tudo mais, mas ele tem toda uma preocupação, né, na vida dele, tem um monte de coisa acontecendo na vida dele, então a cada nova abordagem, relembrando o que já aconteceu, tá? Queria, antes de falar aqui das fontes de consulta, saber se alguém já usava o script. Queria ouvir agora um pouquinho de vocês, gente. É isso aí, Roger. Não é justamente por isso a importância de eu pensar no objetivo, né? Imagina eu ligar para um prospect e falar, ô, tô com uma ofertinha legal aqui para você. O cara vai falar, peraí, quem é você? De onde você tirou meu telefone? Né? Então, é justamente por isso a importância de eu conhecer os objetivos. É isso aí. É isso aí. E aí, gente, quem já usava script? Alguém? Beleza, Juliana, muito bom. Muito bom. Já usava, né? Ótimo, já fez, já usava o planejamento, perfeito. Então, gente, eu queria pedir uma coisa aqui para vocês, né, um favor para vocês, ou soltar um desafio, né? Semana passada alguém me falou assim, não vamos falar a palavra desafio, porque as pessoas já estão sendo tão desafiadas que vamos fazer alguma coisa mais leve, né? Então, em vez de desafio, eu vou fazer uma brincadeira com vocês, tá? Primeiro, nesse material que a gente está compartilhando, da parte 1 e da parte 2 já, inclusive, a gente já vai compartilhar todas as fontes de consulta que a gente usou para construir esse material para passar para vocês, tá? A gente vai mandar pelos DBMs esse material, só que eu queria... Já tem essa frequência, beleza, Roger, muito legal. É isso aí, boa. Então, uma coisa que eu e o Anderson queríamos soltar um desafio brincadeira para vocês, tá? Peraí, antes de tudo, deixa eu soltar uma pergunta aqui. Gente, para a gente lançar a parte 2, talvez alguns de vocês se lembrem que terça-feira da semana que vem é feriado, né? Então, a gente vai trabalhar normalmente na segunda-feira, só que a gente ficou pensando se talvez, né, justamente por toda essa situação que está todo mundo passando, se no final das contas a gente teria a atenção de vocês, né? Como a gente tem que se preocupar com os clientes, puxa, as pessoas vão estar dispostas na segunda-feira para isso e tudo mais. Então, eu queria que vocês marcassem quando vocês acham melhor a gente passar a parte 2, que é a parte do durante a conversa e a parte do
né, do encerramento da conversa, tá? E a gente vai, gente, respeitar a estatística, né? O que a maioria decidir é o que a gente vai fazer, tá? Ou segunda ou sexta, o negócio tá ficando bem animado aqui. Vou dar mais 2 segundinhos, porque a gente acabou extrapolando. Coloca a Dagny aqui, por Segunda já ganhou, Fê, olha lá. Já tá disparando. favor. Beleza, mais 3 segundinhos. Quem anotou, pessoal, lembra de colocar enviar, tá? Porque senão a gente não recebe. Beleza, então acho que quem queria votar já votou. Encerrando, a opção escolhida foi segunda-feira, dia 20, ponte do feriado. Então, olha lá, conto com vocês então na segunda-feira para participar. E eu vou soltar um desafio para vocês. O Anderson gentilmente ofereceu um kit bem legal, bem legal. Anderson, eu até vou pedir para você lembrar, porque ele é tão grande que eu já até esqueci tudo que tem nele. São vários notex, livreto de lubrificação e o catálogo de produtos, né, Fê? Tudo muito enriquecedor. Para um bom planejamento, para qualquer objeção que possa acontecer com vocês. Brincando, a gente vai pegar um catado dos itens que a gente tem aqui na Castrol, então a ideia é montar numa sacochila aí, um caderno, uma caneta legal, um boné, um squeeze legal e meio que exclusivo, esse ninguém vai ter, nem Renault, nem ninguém, então a gente vai fazer um kitzinho bem bacana lá para entregar para vocês. Mas tem que participar, né, pessoal? Senão... E como que vocês participam, gente? A gente vai pedir na segunda-feira para 2 pessoas participarem. Uma tem que ser uma pessoa de vendas de campo e a outra tem que ser uma pessoa de televendas. Tem que ser, tá? Então, primeiro a gente vai lançar lá, a gente pode até dar um boi para o pessoal de campo, que a gente vai lançar primeiro para o pessoal de vendas por telefone, né? O pessoal de televendas, a gente vai abrir o microfone. Quando eu falar, e aí na segunda-feira eu conto melhor para vocês como é que vai funcionar. Mas o ponto é, quem primeiro se oferecer para participar e contar um script que desenhou, né? Então vai ter que contar para a gente o objetivo da ligação, como que foi o objetivo que foi pensado e contar para a gente esse script que foi desenhado, tá? Mostrar para a gente. Então, a gente vai abrir o microfone dessa pessoa, tem que conseguir abrir o microfone da pessoa, ela vai contar como foi o script dela, o que ela escreveu no script, né? E aí a gente vai dar para essas 2 pessoas, uma de televendas e uma de vendas, esse kitzinho, óbvio, depois que a gente... Boa, Márcio, tem um script para finalização do atendimento. Que legal, isso aí, isso, deixa para eles falarem, e aí a gente vai ter que ser justo, né, de deixar a primeira pessoa que participar falar, mas se não, de qualquer forma, como compartilhamento de boas práticas, eu acho muito legal, né, depois desse treinamento de segunda, beleza? Super obrigada. Então, gente, pensem nisso, vocês têm essa semana aqui para pensar nesse script, ou para compartilhar um que vocês já tenham, né, o que é muito legal, E é isso, queria super agradecer, né? Novamente a gente está com uma quantidade bem legal de participantes no dia de hoje. Espero ter contribuído de alguma forma, né? Espero ter trazido alguma coisa interessante aqui para vocês, algumas reflexões interessantes. Como a gente sempre fala do treinamento de venda de valor, o objetivo aqui não é a gente trazer grandes novidades, porque a gente sabe que, né, que muito do que a gente traz é resgate de conceitos que a gente já ouviu um dia, que a gente já, né, já recebeu um dia, mas que no final das contas o resgate é importante para a gente retomar a prática, né? Que nem a gente lembrar que precisa dar seta quando a gente está dirigindo, que muitas vezes a gente esquece porque entrou num piloto automático. Então, é resgatar coisas importantes ou trazer, né, coisas novas aqui para quem ainda não tem esse costume aqui com algumas coisas, principalmente no atendimento de vendas, que pode ser um bicho de 7 cabeças aqui para muita gente, tá bom? Ótimo dia para todo mundo. Super obrigada. Que bom que uma televendas aqui está dizendo que foi muito interessante, Jandira, né? Bom saber que, de alguma forma, que a gente está agregando. Gente, ótima semana para vocês.
Se cuidem, pessoal. Segunda-feira. Bom dia. Tchau, tchau.